Glória a Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Nós vamos para o verso de número 22. Irmãos, orem para eu ir no oftalmologista. Versículo de número 22 diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Não temais. Assentai-vos, querida igreja. Esta história, na verdade, ela começa a desenrolar-se no capítulo 14 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, um pouco antes do versículo que lemos. Essa história começa a desenrolar-se com a notícia da morte de João. Quando Jesus ele tem a necessidade de se retirar por um pouco de tempo. Jesus tem a necessidade de usufruir do que podemos chamar de solitude. Só que quando Jesus ele entra no barco para ir para um lugar distante, a multidão percebe o movimento de Jesus. E percebendo o movimento de Jesus, segundo o que a Bíblia diz, eles vão caminhando a pé para o lugar onde Jesus está indo para descansar. E embora Jesus esteja em uma embarcação e eles estejam a pé, quando Jesus chega lá, a multidão está lá. Eu quero dizer para você que desculpa é algo que a gente só usa quando a gente de fato não quer chegar. Porque quando a gente quer chegar, a gente chega de ônibus, a gente chega de bicicleta, a gente chega a pé, a gente chega com o carro do aplicativo, com o táxi, pede carona. Uma coisa eu sei, quando Jesus chegou, a multidão já estava lá. E Jesus, constrangido pela fé e pela necessidade. Eu quero dizer para você que quem tem o coração de Jesus sabe perfeitamente que algumas vezes a gente não pode se poupar. A gente tem que entregar tudo, mesmo quando pensa que não tem nada. Eu sei que há um discurso que diz, delegue. Há um discurso que diz, se poupe. Há um discurso que diz, as pessoas não merecem tanto. Só que existem algumas vezes na vida, nem sempre, mas algumas vezes, que você vai ter que decidir se ouve a voz do coach, do treinador, do terapeuta, ou se ouve a voz de Jesus. Jesus algumas vezes diz, se entregue, gaste, dê. Algumas vezes Jesus diz, não olhe para ver se as pessoas vão recompensar você ou não. Algumas vezes Jesus diz, engole o choro, engole o luto. Olha para frente, levanta a cabeça. E foi o que ele fez. Ele se retirou porque na sua humanidade ele precisava descansar.
mas quebrou o retiro porque na sua compaixão ele precisava ministrar. Eu tenho uma palavra para esta igreja: não permita que a sua humanidade roube a sua compaixão. Você é gente que pensa, mas é gente que sente. Deixa Deus te usar acima do que você está vivendo hoje. A graça dele te basta. Então Jesus começou a fazer algumas coisas, curar pessoas e alimentar pessoas. E de repente a Grécia, que naquele momento é o berço da imprensa que já está ali, não é? Dando os seus primeiros passos. Os gregos chegam e se aproximam, e você vai ver isso nos sinóticos. Eles querem entrevistar Jesus e fazer a sua popularidade conhecida. Mas eu quero dizer para você que Jesus nunca precisou dos gregos, nem da imprensa, nem da mídia, nem dos apoiadores, nem dos seguidores. Jesus é independente. Jesus não anda com conchavo. Jesus não precisa de notinha comprada. Para de fazer vergonha, de comprar nota, para alguém dizer que você é bom, que você é poderoso, que você faz. Essa igreja é exemplo disso. É exemplo de que Jesus não é refém de portal na internet. Jesus não é refém de rede social. Jesus não é refém de like. Jesus não é refém de foto. Aleluia! Pagar para alguém te elogiar, você perdeu a cabeça? Você está louco? Oh, Jesus lindo. Quando Jesus viu que eles estavam se aproximando, Jesus olhou para os discípulos. E Jesus conhece a nossa estrutura. No 3 você vai dizer bem alto: Jesus conhece a minha estrutura. Vamos no 3? 1, 2, 3. Jesus conhece a minha estrutura. Jesus olhou para os discípulos e viu, eles não têm estrutura. Para o quê? Para a fama. Eu quero dizer para você que aguentar vento não é fácil. Mas aguentar aplauso é mais difícil ainda. Jesus, quando viu que a coisa ia ficar estranha, Jesus olhou para aqueles que estavam ali com ele e disse: perceba, que eu despeço a multidão. Vocês entrem no barco. Quem tinha que despedir a multidão? Os discípulos. Despedir ali está ligado a assistir. Despedido ali está ligado a servir. O que está acontecendo aqui, eu vou elucidar para você. Jesus está tirando o avental de serviço dos discípulos, está colocando nele e dizendo para os discípulos: deixa que eu termine o serviço, entra no barco e vai. Eu quero dizer para você que naquele barco eles viveriam uma grande experiência com Jesus. E que algumas vezes, quem está comigo, diga aleluia. Para vivermos algumas experiências com Jesus, teremos que tirar o avental do serviço e deixar nas mãos de Jesus. Oh glória! Oh glória! Eu fico preocupado com esse discurso que tem filho de pastor traumatizado porque o pastor está trabalhando no reino de Deus. Eu fico preocupada com isso, porque os meus pais sempre trabalharam no reino de Deus e ninguém ficou traumatizado lá em casa. Eu quero dizer para você que quando você tira o avental para viver algo com Jesus, Jesus não joga o teu avental no chão. Ele diz: trabalha para mim que eu cuido do que é seu. Aponte para alguém, grita para essa pessoa: essa manhã, Jesus segurou o avental da tua casa enquanto você está aqui, o avental da tua empresa enquanto você está aqui, o avental do teu comércio enquanto você está aqui. Quando eu cuido, eu cuido. Quando eu sirvo, Jesus cuida. Remanassuriande plomanácia. Vai orar, vai buscar, vai viver a tua experiência. Eu estou cuidando de tudo, estou cuidando da tua casa, estou cuidando dos teus filhos, estou cuidando do teu casamento. Glória! Você não deixou alguém em casa para ir brincar na rua.
Você não deixou alguma coisa para ser feita depois porque está zapeando. Você não vai chegar hoje com uma hora de atraso na sua empresa, que você é o empreendedor, o CEO, porque você estava dormindo. Aleluia! Ou você acredita que ele segura o avental e dá conta? Ou você fica lá tentando resolver tudo sem resolver nada? Quando Jesus despediu os discípulos, a Bíblia vai dizer no verso 23, assim que mandou o povo embora. Sabe quando você está com um sorriso assim, ó? Mas só Deus sabe como você está por dentro. Durinho. Quando ele mandou a multidão embora, então ele subiu sozinho ao monte para orar. E ao cair da noite, ele estava lá só. Jesus tinha ido para aquela região para descansar, diante do que havia acontecido com João. Mas a multidão foi atrás, então Jesus colocou a dor de lado e o ministério na frente. Fez o que tinha que ser feito. No meio disso, os gregos já querem fazer confusão. Aplaudir Jesus, ovacionar Jesus, entrevistar Jesus. Jesus olha para os discípulos e percebe, não estão prontos. Entra no barco, vai embora, deixa o avental comigo. Quando Jesus termina o trabalho, ele foi para o monte para orar. Quem aqui está precisando de férias? Não tenha vergonha não, pode levantar a mão. Quem está precisando de férias? Não tenha vergonha, férias não é pecado não. Agora eu quero falar para você que está precisando, mas não pode tirá-la agora. Tem alguém que está precisando, mas não pode tirar agora. Se você não puder tirar férias, não disse para não tirar nunca, não disse isso. Eu disse, se você não, ore. Quem aqui está precisando de um dia inteiro no shopping, mas comprando, né? Se você não puder fazer isso por você, ore. Quem aqui está precisando relaxar um final de semana inteiro numa praia, olhando as águas do mar, mas ainda não está vivendo essa estação, porque a vida é de estações? Ore. Quem está precisando colocar tudo para fora, porque já chegou no limite, mas não pode fazer isso, ore. Quem está precisando dizer para alguém, caça teu rumo, sai daqui, mas o Espírito diz para você, não faça isso, então ore. Quando você não puder passear, ore. Não puder viajar, ore. Não puder socar alguém, ore. Quando não puder gritar, ore. Quando não puder fugir, ore. Quando não puder resolver, ore. Eu não sei se você está preparado para o que eu vou dizer, porque não me parece convencional, mas eu vou dizer, oração resolve tudo. Eu estou andorebiaia xuria. Remanaia canto e delebiarachui. Deus vai renovar crente com línguas estranhas essa manhã. Deus vai renovar crente com cânticos espirituais. É que o step fúria. É raigeminaia sébia. Jesus orando no monte, sem celular ligado, sem foto, porque o propósito do monte não é um lugar alto, senão você orava no 30º andar de um prédio. O propósito do monte é solidão e privacidade. Se vai para aparecer, já perdeu o propósito. Subiu. E os discípulos, Jesus disse para eles irem. E eles fizeram o quê? Foram. Jesus disse para eles irem e eles foram. E aí a gente pensa que toda vez que a gente obedecer a Jesus,
tem que dar tudo certo. Uma teologia distorcida, triunfalista, que coloca na sua mente: se Jesus está comigo, é só bonança. Quando você vê alguém remando com uma maré brava, não tire conclusões precipitadas do tipo: essa pessoa fez alguma coisa para estar passando por isso. Considere que algumas vezes Jesus coloca a gente no mar bravio para que vivamos uma experiência que ainda não tínhamos acessado antes. Se você pode estar cheio do poder do Espírito Santo, aponta para alguém que Jesus colocou do teu lado e grita para ele: foi Jesus mesmo que te mandou remar. A Bíblia diz que todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então eu digo a vocês, eles foram para a direção que Jesus mandou, eles estavam seguindo a rota dada por Jesus, mas ainda assim o vento os assolou. Eles já haviam remado cerca de 6 quilômetros, e a extensão para atravessar é de cerca de 13 quilômetros ou 12,5. Eles já estavam no meio quando as ondas estavam mais perturbadas e quando a tempestade estava mais inquieta. Eles têm 6 quilômetros para voltar e desistir, ou 6 quilômetros para seguir e chegar. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Eu vou entregar a energia que você vai gastar para desistir. Use essa energia para chegar. Grita para alguém que Jesus colocou do teu lado: rema, 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 rema. A energia que você gasta para escrever uma carta desse tamanho de despedida, use essa energia para remar e chegar. A energia que você usa para tirar foto de um por um das tuas redes sociais: estou limpando a rede. Limpa a rede para pescar o tempo que você está usando para voltar para a beira da praia. Usa para chegar no lugar que Jesus disse: rema, 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 rema. Já pensou, minha amiga Lucinha Rocha? Na hora do vento contrário, Lucinha tem que sentar para ligar para 12 pessoas, para dizer para as 12: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Fulano, eu não vou por isso. Aí o outro: fulano, não vou. 12 ligações para dizer eu não vou. Se gastar 2 minutos em cada uma, são 24 minutos. 24 minutos dizendo que você desistiu, são 24 minutos de oração para você não desistir. Poupa a tua energia para remar para frente. Olhe para cá. E Jesus estava onde? Orando. E Jesus estava onde? Você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Você não sabe que um dos atributos incomunicáveis de Deus e que estão em Cristo, porque Cristo é Deus, é a onisciência. Ele tem a capacidade de saber das coisas. Só que a Bíblia vai dizer assim no versículo 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Que horas Jesus foi? Para você não esquecer nunca mais. Diga assim: na quarta vigília da noite. 1, 2, 3. Você sabe que horas mais ou menos isso margeia? De 3 às 6 da manhã é a quarta vigília da noite. Jesus subiu ao monte para orar quando a noite caiu. De 3 às 6 da manhã foi quando ele decidiu acudir os discípulos. Se você colocar isso dentro de um horário médio, você sabe que os discípulos já estão nessa tribulação há quase 10 horas. Presos no mar, sem saber o que fazer para resolver, porque eles saíram ao entardecer e agora já está em torno de 3 às 6 da manhã. Por que Jesus esperou tanto? Eu vou explicar. Culturalmente, para aquele povo, a última vigília, ou melhor, a quarta vigília da noite, é a hora do sono profundo dos órgãos. Eu explico. Se você é uma pessoa acostumada com vigília, você é acostumada. Mas se você não é acostumada, que é o meu caso, que há muito tempo não frequento vigília de forma periódica, quando você usa a sua voz numa vigília, no outro dia você está como? Rouco. Mas por quê? Porque, Aline, se você canta o dia inteiro,
e não fica rouca, vai ficar rouca numa vigília. Não você que é vigilheira, estou falando eu. Coisas de quem passou dos 30, né? Por quê? Porque o nosso corpo, todas as noites, comumente, às 3 da manhã, ele está fazendo o quê? Dormindo, descansando. Então, quando você impõe a ele uma atividade que ele não está habituado a fazer, ele tem uma dificuldade muito grande com essa atividade. Nós conhecemos poetas e escritores no Brasil e no mundo que escrevem a madrugada inteira. Eles não têm dificuldades com isso. Por que você tem? Porque não é um trabalho que você tem o hábito de realizar. Ouça o que eu vou te dizer agora para você não esquecer mais. Na cabeça do judeu, até às 3 da manhã, nós damos conta. Depois das 3 da manhã, nossos músculos estão em estado de descanso. Nossos órgãos estão em estado de descanso. Nossa mente está em estado de descanso. Jesus está dizendo hoje, enquanto você pensa que dá conta, dê conta. Mas quando você acreditar que não dá conta, quem vem andando sobre as águas sou eu. Tenho uma pergunta para esta igreja. Quem aqui está vivendo uma fase na vida que já entende que não é sobre o seu braço, sua força, sua capacidade? Levanta a mão, porque eu vou te entregar uma palavra nesta hora e você vai receber. Assim te diz o Senhor. É quarta vigília da noite para você, mas para mim dia e noite são a mesma coisa. Eu estou chegando aí, olha ele chegando aí, olha ele chegando aí, olha ele chegando. As ondas, o vento fustigava o barco, diga bem alto, fustigava o barco, mais alto, fustigava o barco. Você sabe o que é fustigar? Que atormentava o barco. Tem luta que vem para atormentar a gente. Tem prova que não é normal. Tem prova que vem para atormentar a gente. Tem notícia que vem para atormentar a gente. Tem gente que chega na vida da gente para atormentar a gente. E qual é o medo dos discípulos? O mar. Porque o mar está atormentando eles. Perto da quarta vigília da noite, Jesus vem andando. Eu vou te fazer algumas perguntas que você já sabe a resposta. Jesus sabe que pode pedir um barco e ir ao lugar que os discípulos estão, sabe, porque Jesus usou barco várias vezes. Jesus tem poder para ir nadando até chegar ali? Tem. É óbvio, não só poder, mas capacidade e porte físico para isso. Deixa eu te fazer uma quarta pergunta. Se Jesus quiser, Ele pode voar, Ele pode levitar e chegar na proa do barco. É claro que Ele pode, mas Jesus resolveu naquele dia ir andando por cima das águas. E eu vou dizer ao Ministério Rema nos seus 31 anos, para você guardar no teu coração e não esquecer mais, por que Jesus decidiu ir por cima das águas? As águas eram a dor, o problema, a ameaça, o medo, a tribulação, a angústia. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: o que te assusta, o que te oprime, o que te perturba, o que te angustia, para mim é passarela. Eu ando por cima do que te atormenta hoje. Eu vim te dizer que quando a gente pisa, a gente está dizendo para o que está embaixo: eu sou maior do que você. Quando Jesus anda sobre as águas, Jesus está dizendo para as águas: eu domino. Eu estou cheia do poder do Espírito Santo nessa manhã para dizer para o Ministério Rema: Ele vai desfilar em cima desse problema. Desfila Jesus, desfila Jesus, desfila Jesus, passeia Jesus, anda Jesus. Ele anda sobre esse câncer agora. Ele anda sobre esse diabetes agora. Ele anda sobre essa ameaça agora. Ele anda sobre essa falência agora. Ele anda sobre essa porta fechada agora. Ele anda sobre a fibromialgia. Jesus, eu não estava preparada para falar essa palavra. Ele anda sobre ela agora. Está chegando aí.
Quando eles olharam alguém andando sobre as águas, e você precisa considerar que ninguém tinha feito isso antes, eles começaram a temer e diziam: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Se existe uma coisa que deveria ter ofendido Jesus, é eles dizerem: é um fantasma. Porque uma coisa que Jesus não é um fantasma. E o verbo se fez carne. Um vulto não é Jesus. Uma coisa que passou não é Jesus. Os arrepios não são Jesus. Cuidado para você não pensar que Jesus é um espírito evoluído. Isso aí é de outra religião. Cuidado para você não pensar que Jesus é um anjo que aparece de vez em quando com uma coisa reluzente na cabeça. Isso também não é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é fantasma, Jesus não é espírito evoluído, Jesus não é anjo de luz, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Jesus é Deus. Jesus mira no pessoal do barco e diz assim: sou eu, não temais, sou eu, não temais, tende bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Qual era o problema deles naquele dia? Tempestade. Qual era o problema deles naquele dia? Mar bravio. Agora já estão vendo fantasma onde não tem fantasma. Você vai perceber que os medos são sequenciais. E se você se permitir, é um medo após o outro. Jesus está dizendo para você nessa manhã: pare. Eu entendo seus medos, mas você não deve acrescentar medo a medo. Dessa vez não é fantasma, sou eu. Agora vem Pedro. Comentarista chamado Minelli, ele diz que não sabe por que as pessoas duvidam disso, se isso é a cara de Pedro. Ele não diz com essas palavras a cara de Pedro, mas que isso tem tudo a ver com Pedro. É verdade. Não tem nem porquê, a gente não duvida mesmo, porque a Bíblia diz, se a Bíblia falasse que foi João Calvin que fez isso, a gente também acreditaria. Mas perceba que Pedro está se comportando do jeito que ele é. O complicado é quando você tem tanto ânimo lá fora e fica morto aqui dentro. O complicado é que quando você está lá na efusão de um jogo ou de uma festa, você dá pirueta, mas aqui você diz que só glorifica se sentir vontade. Pedro corresponde no culto, na vida, na presença de Jesus, com as características que ele tem pessoais. Lá fora, gente, você é líder lá fora. Aqui você diz que no banco tá bom para você. Você lá fora fala mais do que deveria. Aqui você diz que não tem nada para falar. Jesus já conhece a tua biografia. Coloque a tua biografia em pariedade com a tua devoção. Você imagina eu em casa falando com essa voz e ele me pedindo pelo amor de Deus, vão pensar que você está brigando. Não estou brigando. Não é necessário falar assim, vão pensar que você está nervosa, mas eu não estou nervosa. Eu estou feliz. E eu chegar aqui, meus irmãos, como vocês estão? Jesus está dizendo, está usando qual cara hoje? Pedro vai corresponder ao que ele é. E ele diz assim, Senhor. Gente, entenda isso aqui. Qualquer enganador ou qualquer espírito enganador pode fazer alguns sinais. Mas o que Pedro está pedindo aqui, só o Senhor pode. Senhor, se tu és, ou se és tu, melhor dizendo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Manda-me. Vamos dizer juntos no 3, 1, 2, 3. Manda-me, de novo. Manda-me. Pedro está dizendo, eu quero uma ordem sua. Eu não quero um milagre seu. Ele não disse, faça-me. Ele disse, manda-me. Ele pediu uma ordem.
Porque toda a ordem de Jesus vem cheia de poder para ser executada. Se Jesus te deu uma ordem, Ele está te dando poder. Levanta sua mão, porque eu estou entregando a palavra profética agora. Se Jesus te deu uma ordem, Ele está te dando poder. Ordem e poder, 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 poder. Jesus não libera ordem sem poder. Se Jesus disse vem, Ele está te dando poder para vir. Se Jesus já te deu a ordem, Ele te habilita para cumprir. Pedro está dizendo, eu quero uma manifestação aqui. Tu tem poder para andar sobre as águas, libera esse poder para eu andar também. Jesus respondeu. Nem fez discurso, um verbo só. Vem! Eu vou repetir. Vem! Eu quero que você imagine o que vai acontecer agora. Pedro deixando o barco. Pedro deixando o barco. Pedro deixando o barco. Andou. Andou. Eu quero imaginar isso aqui, ó. Eu quero imaginar isso aqui. O primeiro pé encostando na água e Pedro percebendo que agora ali é uma plataforma. O que Jesus está fazendo é, o que te atemoriza, eu ando sobre. O que te angustia, eu ando sobre. O que te machuca, eu ando sobre. O que é impossível para você, eu ando sobre. E a partir de hoje, não apenas isso, você também vai andar sobre o que quis te matar. A Bíblia vai dizer que Jesus andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga para alguém, na direção de Jesus. Não, fale mais sério, com voz de profeta, na direção de Jesus. Ele agora tem poder, ele agora tem poder, ele agora tem poder para andar sobre as águas. Mas ele usa esse poder. Ele usa esse poder para andar em direção a Jesus. Nem pense em usar o poder que Jesus te deu para fazer gracinha. Pedro não zigue-zagueou. Pedro não fez dancinha para o TikTok. Pedro não aproveitou para dançar, já que está tão bom, vou dançar. Não, Pedro entendeu. Esse poder é para eu olhar para ele, ele olhar para mim. Não use teu poder para brincar. Não use o poder que Jesus te deu para aparecer. Não use o poder que Jesus te deu para ganhar notoriedade. Não use o poder que Jesus te deu para abusar do milagre. Use o poder que Jesus te deu para mirar nele e caminhar para ele. E Pedro deixando o barco. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. E Pedro deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Fato, fato, fato. Experiência dada. Pedro andou sobre as águas. Eu vou dizer para você que agora vai começar a melhor parte, que é a conclusão. Eu nunca vi um milagre de Jesus acabar mal. Você tem que olhar esse texto, tentar e buscar interpretá-lo da maneira que ele está aqui sugerindo, e não a partir de uma visão sentimentalista, uma visão, o contrário de otimista, pessimista. Todavia,
reparando na força do vento. Teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro estava indo muito bem. Até que ele fez o quê? Reparou na força do vento. Perceba que o vento estava ali o tempo todo. Só que nos primeiros passos que Pedro deu com segurança, ou em todos os passos que ele deu com segurança, porque eu não sei por quantos metros ele andou, ele estava com os olhos em Jesus. Mas de repente ele fez uma coisa que você não pode fazer. Ele reparou no vento. Eu quero dizer para você que existem pessoas que estão sentadas hoje aqui, que se elas tivessem reparado no vento, elas não teriam nem saído de casa. Você precisa aprender a dar um tô nem aí para o vento. Você precisa aprender a dar um desprezo para o vento. Me ajude a pregar, olhe para uma pessoa simpática, se não for simpática não mexa com ela, porque pode ser perigoso, e grita para ela: despreza o vento. Eu tenho uma palavra para você que só fala do vento, almoça com o vento, janta com o vento, posta sobre o vento, chora por causa do vento. Aprenda a destronar o vento. O trono da minha vida não é para minha dor, o trono da minha vida é para o meu Salvador. Despreza o vento. Relebe andereplovas. Quando ele deu bola para o vento. Se você der bola para o vento. Quando ele deu assunto para o vento. Se você der assunto para o vento. Ele começou a afundar. Ele não afundou, ele começou a afundar. Ele não afundou, ele começou a afundar. Ele levanta a voz e diz: Senhor, salva-me. É o grito da humanidade. O que está acontecendo ali é um apontamento para a pessoa de Jesus. Salvador, Salvador, Salvador. Ninguém se salva sem Ele. 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 Você pode ser qualquer coisa na vida sem Ele. Você pode ser advogado sem Ele, professor sem Ele. Você pode ser construtor sem Ele, engenheiro sem Ele. Você pode ser diarista sem Ele. Tem gente que consegue até ser pregador sem Ele. Consegue até ser membro de igreja sem Ele. Mas existe uma coisa que ninguém conseguiu nem conseguirá em toda a eternidade: ser salvo sem Ele. Ninguém será salvo sem Ele. Salva-me. Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu imediatamente a mão. Jesus não era um gigante, Jesus era um homem. Jesus estendeu a mão. Se você puder, se não for nenhum problema para você, faz assim com a sua mão. Eu quero dizer, está pertinho o teu dedo aí? Está pertinho de você? A pontinha do último dedo está pertinho de você? Assim está Jesus. Não temas, Ele está aí agora. Pelo Espírito Santo Ele está dentro de você, mas para socorrer-te, Ele está na tua frente agora. Pelo Espírito Santo Ele está dentro de você, mas para socorrer-te, Ele está assim agora. Jesus pegou Pedro. Jesus pegou Pedro e disse assim para ele, segurou, né? Segurou. Jesus só dá discurso depois que se socorre. Não, a pessoa está morrendo e você fazendo um discurso. Não, socorre primeiro. Quando Jesus socorreu, Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Posso parafrasear? Sou eu que estou falando, não foi Jesus. Pedrão,
Você quase estragou tudo. Eu que estou falando, tá? Quando sou eu, aviso. Ainda bem que vai ter a segunda parte. Me ajude a pregar. Diga para alguém, ainda bem que tem a segunda parte. Eu quero dar glória a Deus porque você não morreu em 2023. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Eu quero dar glória a Deus porque você não morreu em 2023. Eu quero dar glória a Deus porque quando você sofreu aquela queda na sua vida em 2020, você não morreu. Eu quero glorificar a Deus porque quando você caiu naquele pecado em 1997, o diabo sonhava em te matar desviado, mas você não morreu. Eu quero dar aleluia, porque agora em junho o laço foi montado nos teus pés e Satanás ia terminar com a tua história em vexame. Eu quero dar glória a Deus porque você não infartou no colo de uma amante. Eu quero dar glória a Deus porque você não tombou com um copo de bebida na mão. Eu quero dar glória a Deus porque você não morreu desigrejado falando mal de pastor e de igreja. Eu quero dar glória a Deus porque a segunda parte chegou. Chegou. Fique de pé. Heribi façai. Canto de Managa subinácia. Olha para mim. Nunca mais. Você que é um jovem pregador. Segunda-feira de manhã devem ter muitos jovens pregadores aqui. Que aproveitaram o início da semana. Já que eu tenho essa folguinha agora. Já que a faculdade é só à noite. Já que só vai começar no dia 1º para alguns. Eu vou correr lá no Rema. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que é um jovem pregador. Nunca termine essa mensagem num tom baixo. E Pedro quase afundou. E Jesus segurou a Pedro e voltou para o barco. Se você não quer afundar, vem aqui na frente. Não faz isso. Porque a segunda parte é melhor do que a primeira. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir contigo. Foi, reparou no vento e afundando. Jesus pegou ele. Paulo, vem cá, queridão. Você acha que Jesus colocou Pedro no colo para carregar no barco? Você acha que Jesus é homem de colocar marmanjo no colo? Sem motivo. Quando Pedro recebeu a ordem e antes de quase afundar, ele andou sobre as águas sozinho, grita sozinho. Mas a volta de Pedro na segunda parte, te prepara para desfilar com Jesus na segunda parte. Pega no braço de alguém aí, grita para essa pessoa agora, é desfilando com Jesus. Agora é desfilando com Jesus. Agora é desfilando com Jesus. Agora é desfilando com Jesus. Estou chamando você. Estou chamando você que estava afastado. Estou chamando você que pensou que ia passar vergonha no meio das águas. Estou chamando você que alguém já decretou o final do teu ministério, o final da tua vida, o final do teu casamento. Mas Jesus está dizendo, eu vou começar a segunda parte hoje. Sai do teu lugar e vem pra cá. Hoje é o teu dia de voltar, correndo. Sai do lugar, sai do lugar. Teu lugar não é desviado, afastado, desigrejado, desanimado. Teu lugar não é no quarto escuro. Você vai desfilar com Jesus. Sobre as águas vou andar.
que ambos entraram no barco, cessou o vento. No 3, grite bem alto, cessou o vento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouça aqui, a raiz grega sugere: o vento ficou exausto. O vento ficou fadigado. Eu vim dizer para você que esse crente que está do teu lado, dá uma olhada para ele, como a pastora falou cedo, como ele está bonito. Sabe o que ele está fazendo com o vento? Ele está dando uma canseira no vento. Tem vento cansado por tua causa. Tem demônio cansado por tua causa. Tem fofoqueiro cansado por tua causa. Tem difamador cansado por tua causa. Tem perseguidor cansado por tua causa. Imagina levar pancada no sábado da vida, levar pancada no domingo da vida. Aí o vento está olhando para você no quarto, o celular despertou, você fingiu que não ouviu e o vento pensou: agora eu venci. Daqui a pouco você vai escorregando da cama, não quer mais quer, não aguenta mais aguenta, fica em pé, abre o chuveiro. Daqui a pouco está você na porta com a Bíblia na mão, o vento está olhando e dizendo: cansei! Sobre as águas vou andar, no seu olhar encontrar, se porventura o braço forte do meu Senhor me levantará. Pai, O braço forte nós queremos te agradecer do meu Senhor por essas vidas decididas no altar e pelas dezenas que o Senhor vai alcançar agora pelo YouTube. braço forte. Em nome de Jesus, pega essa moça pelo braço. Em nome de Jesus, pega esse moço pelo braço, esse casal, esta casa, e levanta esta tarde, levanta esta noite, levanta esta madrugada, levanta agora mesmo nesta manhã, em o nome de Jesus. Que ele se sinta perdoado e livre para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abraça dois Me levanta. e diga para ele: